Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Esse aqui eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Bem, como vocês vão ver, já viram, vão ver quando estiver assistindo esse vídeo, a ideia do nome do vídeo é falar, né, o título, alguma coisa como a ordem do cardio e da musculação segundo especialistas do YouTube. Bem, esse tema aí tem surgido bastante, nessa coisa da qual que é melhor fazer primeiro, se é o cardio, se é aeróbio, se faz junto, se não faz. Bem, e claro que existe aí algumas formas de tentar responder essa questão, segundo pesquisas, ok? Mas eu quis avaliar o seguinte, então, ontem, que é o dia anterior que eu estou gravando esse vídeo, eu vi pelo menos uns 10, 15 vídeos de vários especialistas, né, pessoas bem conhecidas aqui na internet brasileira, tá? Do Brasil. Médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, treinadores, influencers, né? Alguns com canais assim com milhões de seguidores, né? Uma coisa bem bacana. E eu quis avaliar, mais ou menos assim, se eu conseguia basicamente achar uma linha de conduta de pensamento dessa galera, né? Para ver o que eles falam. E basicamente o que eu entendi, se eu pudesse resumir tudo o que eu vi, eu diria que tem duas linhas aí de argumentação. Uma que causa mais confusão, de modo geral, todos os vídeos que eu vi que iam por essa linha de argumentação tava confusão. É a questão do emagrecimento, ou seja, dá muita confusão quando você vai falar, ó, por exemplo, musculação primeiro, cardio depois, ou vice-versa, quando a tônica é o emagrecimento. E por que que dá isso? Porque geralmente a justificativa que é usada para colocar um ou outro primeiro, né, o cardio, o aeróbio primeiro, geralmente tem a ver com, por exemplo, assim, primeiro você faz, por exemplo, a musculação, usa o glicogênio, como já até falei aqui no canal, usa o glicogênio e depois queima a gordura. O outro fala, não, a gordura é importante você. Então, ou seja, no primeiro argumento seria assim: o carboidrato acabou, você usa a gordura. O outro fala assim: não, o carboidrato não acaba, porém é importante usar a musculação primeiro, porque depois o aeróbio vai queimar a gordura e essa gordura vai impedir, por exemplo, que o músculo seja catabolizado, né? O outro fala assim, outra pessoa fala: olha, a musculação é importante depois porque você precisa crescer, então você fez musculação, está com estímulo de crescimento. Aí você faz o aeróbio aumenta, melhora a resistência à insulina, ou seja, aumenta a sensibilidade à insulina e você precisa de insulina para crescer, né? Como se a musculação não fizesse esse papel também na resistência à insulina. Ou seja, basicamente, quando a linha de pensamento é a coisa do emagrecimento, se entra muito na questão de diferentes vias metabólicas, vias de crescimento, e aí costuma fazer, principalmente quando tem metabolismo, esse aspecto energético, dá muita confusão. O que é notável aí nessa linha de pensamento desse pessoal é que nunca se fala, por exemplo, da questão do gasto calórico, né? Então, se a gente pensar que emagrecimento é gasto calórico, nunca ninguém fala, muito, pelo menos nesses vídeos que eu vi, não vi ninguém falando assim, olha, eu gosto de pôr, tô viajando aqui agora, tá? Eu gosto de pôr, por exemplo, a musculação primeiro, porque a pessoa faz desse jeito, quando faz aeróbio, ela vai gastar, por exemplo, mais calorias do que gastasse, ou vice-versa. Ou seja, eu não vejo ninguém, por exemplo, falando de uma montagem de treinamento, onde você pudesse combinar as duas coisas, e nessa montagem de treinamento, chegar numa montagem de treinamento que ao final, no volume, você gastaria as duas coisas. Então, uma primeira linha que eu acho que dá mais confusão é quando você tentar estabelecer a ordem dos dois, do cardio e a musculação, pensando no emagrecimento. Uma segunda linha de pensamento que eu vi em vários vídeos, em vários profissionais, é menos confusa e que geralmente é a ideia de prioridade. Ou seja, aí não estou pensando em emagrecimento, estou pensando em performance. Então, vários profissionais dizem assim, bem, qual que é a sua prioridade? Você é um atleta ou uma pessoa focada em hipertrofia, vai fazer a hipertrofia primeiro. Se você é um corredor, um maratonista, né, vai fazer o aeróbio depois, né? Primeiro. Então, o que eles estão dizendo aí é que, assim, basicamente, que um vai influenciar, por exemplo, o outro, né? Aqui até alguns, né, não falam exatamente, ninguém falou com esse linguajar, mas dá-se a entender um princípio de interferência, daquela ideia de treinamento concorrente, né? Uma concorrência aguda, uma interferência aguda, onde eu, por exemplo, faço o aeróbio primeiro, e aí quando eu fazer a musculação eu estou cansado. Eu faço a musculação primeiro, quando eu fazer o aeróbio eu estou cansado. Então, o pessoal da linha de performance, eles não justificam muito o mecanismo, pelos vídeos que eu vi, tá? Não justificando muito o mecanismo, não entra muito, mas aí, basicamente, a argumentação deles é baseada em performance. Então,
um atrapalha o outro, pensando em fadiga. Tá? Então é uma linha a explicação dos vídeos fica mais clara, fica mais fácil de ver e menos confusão. Mas de qualquer forma, mesmo nessa linha, então, embora tenha argumento da fadiga, pouco se fala, por exemplo, discute se essa interferência ocorre, né? Ou treinamento concorrente, ou discutir agudamente ou a longo prazo, que tem dessas discussões bastante, eu até vou fazer uns vídeos no canal sobre isso. Então, mas de modo geral, os vídeos me pareceram menos confusos, a explicação mais lógica, menos confusa, ou, vamos dizer assim, mais embasada, tá? Então, de modo geral, aqui, nosso guia, o que eu entendi né, quando os vídeos vão pelaquela ideia de prioridade de emagrecimento, costuma ter mais confusão, na minha visão, em termos de metabolismo. Quando eu falo na minha visão, baseada naquilo que eu estudo, que eu vejo sobre como os metabolismos, os substratos são usados, exercício acionado, e claro, como o emagrecimento ocorre, né, sobre déficit calórico. E aí nessa linha de emagrecimento se fala um pouco de déficit calórico em geral nesses vídeos, né? Às vezes não usam o argumento do déficit de modo geral para o emagrecimento. Não achei um vídeo assim. Quando é a ideia da prioridade, que é a performance, você fazer aquilo que você tem como alvo principal, mas aí buscando desempenho, seja desempenho para realizar uma tarefa, seja desempenho estético, né, uma estética, né, fica menos confuso porque eles não entram muito de modo geral, não entram muito em mecanismos. Eles dizem, olha, você vai estar cansado, né, mas aí também falta um pouco, embora nessa linha o pessoal arranhe, falta um pouco discutir melhor a ideia, talvez, da interferência, da concorrência, né? Porque muita gente fala, isso atrapalha tal, dá a entender que eles estão falando de concorrência, às vezes mistura a ideia da agudo, do crônico, mas não fala. Então é isso, eu acho que quando minha mensagem final é assim, quando você procurar um vídeo de antes e depois, tenta a primeira coisa, verificar se o autor do vídeo, em que linha ele está argumentando. Se ele está argumentando na linha do desempenho, e aí então está justificando a opinião dele sobre qual vem primeiro, ou se ele está na linha do emagrecimento, com o mesmo objetivo. Tá ok? Então é isso. Deixe seus comentários aí, dê o seu like, sugestões. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.